dois pedreiros, companheiros de vida e de trabalho, amigos de longa data, estavam trabalhando na construção de uma grande escola que seria um marco para a pequena cidade onde eles viviam. E eles estavam muito felizes com isso, em poder participar da construção dessa escola, em poder ficar, de alguma maneira, marcados na história dessa pequena cidade. Eles que eram pessoas humildes, sem muita instrução, mas se sentiriam honrados em participar do projeto de construção dessa escola. Eles se chamavam Abel e Rodrigo. E durante todo o processo de início, de fundação, de construção da base, de levantar os primeiros tijolos, de dar os primeiros passos, para a construção daquela escola, os dois, o Abel e o Rodrigo, trabalharam juntos, fazendo tudo juntos, e se sentiam muito felizes e honrados com aquilo. Mas, quando o prédio já estava bem avançado, com os alicerces todos erguidos, e já quase a ponto de acabamento, de colocar o piso, de cuidar da parte elétrica, quase praticamente nos últimos ajustes, o Abel veio a sofrer um acidente e infelizmente teve que se afastar do trabalho. E com isso ele se sentiu extremamente triste, frustrado, abatido, desanimado, desapontado consigo mesmo, por não poder participar dos últimos passos da construção daquele prédio escolar tão importante que ele viu nascer e contribuiu com as próprias mãos para que aquele projeto nascesse, mas infelizmente ele não ia poder contribuir com a finalização. E ele começou a pensar que o que as pessoas iriam ver quando ele começou aquele projeto era somente a parte externa, somente a parte final. Os pisos, a pintura, a divisão dos cômodos, mas ninguém iria ver as bases, as vigas que estavam por baixo ali sustentando aquele prédio, ninguém iria ver o esforço daquele homem, dias e dias no sol quente, carregando peso, se esforçando, se dedicando. O que as pessoas iriam ver e iriam supostamente reconhecer é a parte que o seu amigo Rodrigo havia feito sem ele. E pensando assim, ele chegou quase a se deprimir, porque tamanha era a sua vontade de participar do importante projeto de construção daquela escola do início até o fim, mas infelizmente, por conta do acidente, isso não foi possível. E partilhando essa sua inquietação um dia com o seu amigo e companheiro de tantos anos, o Rodrigo, que sempre ia visitá-lo depois que ele sofreu o acidente, ele partilha isso, ele conta isso para o Rodrigo, O Abel conta para o Rodrigo. E o Rodrigo, então, o aconselha de uma forma que fica uma lição para todos nós, para a nossa vida de maneira geral. Que independente dos nossos esforços aparecerem ou não, serem reconhecidos ou não pelas pessoas, Deus vai agir na nossa vida. E nem sempre nós vemos todo o livramento que Ele nos concede e tudo de bom que Ele nos concede. Mas isso não significa
que a parte dele não foi feita ou não está sendo feita como deveria, porque Deus é perfeito em tudo que ele faz. Então as bases da construção da sua vida, os pilares, os primeiros tijolos que estão lá no fundo, vamos dizer assim, né? No subterrâneo, que as pessoas não vão conseguir ver, mas que é o mais importante, porque a base é o que sustenta a sua vida. Deus é que vai prover. Portanto, nem sempre você vai conseguir ver e nem sempre as demais pessoas vão conseguir ver. Assim como talvez o trabalho que você execute, tanto em casa quanto fora de casa, seja ele qual for, talvez seja um trabalho muito pequeno, muito simples e considerado até insignificante por você e por algumas pessoas. E talvez você esteja desempenhando esse trabalho de maneira automática, mecânica e extremamente desmotivada. Por quê? Porque você acredita que é um trabalho pequeno demais e simples demais para que as pessoas reconheçam. Mas o importante é que, por menor e por mais aparentemente insignificante e pequeno que esse trabalho seja, ele tem o seu valor, ele tem a sua importância. E mesmo que ninguém reconheça o seu trabalho, esforço, empenho e dedicação, você tem um Deus que está vendo tudo, absolutamente tudo que está sendo feito. Portanto, mesmo que sejam atividades muito simples e pequenas, se elas forem feitas com amor e dignidade e entrega de coração sincero, elas têm o seu valor. Mesmo que sejam atividades que podem ser realizadas por qualquer pessoa. Mas se é você que está tendo a oportunidade de fazer, faça da melhor maneira que você puder e faça com amor, porque um dia a recompensa vem. Se não vier nesse mundo, vai vir no outro. Certo? Então que essa pequena mensagem, que essa pequena história te ajude a entender que tanto o trabalho do Abel quanto o trabalho do Rodrigo tiveram o seu valor, independente de serem ou não reconhecidos pelas pessoas. Então, independente de você se sentir como o Abel dessa história no dia de hoje, ou como o Rodrigo, o seu trabalho, de uma forma ou de outra, tem o seu valor. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés, tenha uma excelente semana, produtiva na medida certa, e até o próximo vídeo.